Métodos de obtenção em IRC. Qual utilizar e por quê? Eu sou André Mello, eu ajudo o dentista a reabilitar os seus pacientes em 4 consultas, entregando estética e função, diagnosticando disfunção oclusal e parafunção, aumentando seu faturamento e diminuindo seu tempo de mocho. E o tema de hoje é muito importante para você, dentista, que quer reabilitar os seus pacientes. Se você gosta desse assunto, deixe seu comentário, curte o canal, compartilha, para que você não fique de fora de nenhum desses assuntos que estamos falando sobre reabilitação oral. Falar sobre relação cêntrica é um ponto muito interessante, pois a relação cêntrica já mudou de definição ao longo desses 100 anos, durante algumas vezes, e a posição condilar, a posição da mandíbula, ela é de fato muito importante, pois ela tem uma relação com a coluna cervical, com o crânio, com a postura, e isso vai fazer com que a odontologia, de forma assertiva, possa realmente ajudar o paciente de uma maneira geral. Então, eu trago esse slide para você pensar em relação cêntrica como uma relação da mandíbula com todo o posicionamento crânio-cervical do seu paciente. Eu trago esse slide para que você possa enxergar o plano de Camper, o plano oclusal, o plano mandibular, o plano de Frankfurt e as relações faciais com isso. Então, a posição, a postura da mandíbula, ela é de fato muito importante para as relações das relações anatômicas do crânio e da coluna cervical. Porém, o que nós precisamos entender é que a ATM, ela é composta, ela tem uma composição, e eu e você que clinicamos somos capazes, por restaurações erradas, o dentista é capaz de modificar a posição da mandíbula. E, de fato, se você não tem clareza do que é a DVO, do que é a DVR, se você não tem clareza do espaço condilar ideal, do espaço biológico da ATM, ao longo da sua vida você pode acabar trazendo transtornos, fazendo restaurações pontuais em pacientes que podem até desenvolver uma sintomatologia dolorosa. Então, a cadeira, a disciplina de oclusão na faculdade, infelizmente, ela é muito mal dada. A disciplina de oclusão, ela é muito pequena e você, na graduação, não dá muito valor para isso. Nós, dentistas, quando estamos lá na graduação, não damos tanto valor à disciplina de oclusão, que é uma disciplina extremamente importante e, infelizmente, algumas faculdades já tiraram do currículo as diferentes cadeiras de oclusão ao longo dos semestres. Existem faculdades que a grade tem apenas oclusão 1. Um semestre, 6 meses de oclusão, o que você aprende? Nada. Então, por isso que a defasagem dos dentistas, a defasagem da classe odontológica em oclusão é muito grande. Se você não procurar uma pós-graduação, se você não procurar uma formação adicional, muito provavelmente você vai sair da faculdade com o nível de conhecimento em oclusão, em dimensão vertical de oclusão, muito básico. E isso é um ponto muito importante para nós que temos consultório. Então, o que é a dimensão vertical de oclusão? O que é a relação muscular? Você, dentista, quando você pensa em relação cêntrica, muitas vezes você está pensando apenas em posição óssea, mas a relação muscular, ela é fundamental. A relação muscular, ela é fundamental para que você possa fazer um registro cêntrico ideal. Se você tem um músculo inflamado ou um masseter hipertrofiado do lado direito e não do lado esquerdo, por exemplo, se você tem uma força muscular diferente em ambos os lados, você já pode estar prejudicando a sua relação mandíbula-maxila. Então, é muito importante que você entenda sobre simetria muscular também antes de pensar em relação cêntrica. Então, a formação odontológica, a formação do profissional dentista, ela é muito tecnicista, ela é muito baseada em adesão, pontual. Eu percebo claramente isso ao longo da minha vida de professora, eu percebo claramente isso. O dentista é interessado em aprender uma técnica.
para aquela ocasião. Mas uma técnica não resolve o paciente de forma geral, de forma global. Você precisa entender um pouco mais sobre a saúde do seu paciente. E quando você não entende sobre a saúde do seu paciente, sobre a posição mandibular, sobre possível inflamação muscular, você pode ter quebra de restauração, você pode ter mastigação unilateral, você pode ter, eu já peguei situações como essas e infelizmente é muito triste isso. O paciente, na verdade, ele estava com edema intracapsular e na região da TM, né, intracapsular, e o conhecimento do dentista é tão pequeno em relação a isso que você não percebe, mas isso pode gerar uma mordidão unilateral, e essa mordidão unilateral, essa mordida aberta unilateral, na verdade, ela é por causa de um edema intracapsular, e infelizmente foi feito o ajuste oclusal nesse paciente para que os dois lados tocassem. O caso era de ajuste? Não, o caso era de arcóxia. O caso era de inflamação intracapsular. Então, quando eu falo de relação cêntrica, eu quero te ensinar uma técnica? Sim, eu quero te ensinar uma técnica de obtenção em relação cêntrica. Mas antes de te ensinar uma técnica, eu quero te falar que você precisa entender quando posicionar a mandíbula de forma cêntrica e qual é a relação disso com a saúde, com a fisiologia do seu paciente, inclusive com as dores de cabeça e pescoço. Toda a região de cabeça e pescoço ela está envolvida diretamente com a oclusão do seu paciente. Contatos prematuros, interferências oclusais, sobrecarga funcional, noites mal dormidas, posicionamento errado de mandíbula, somando isso tudo, você pode ter inúmeros trigger points em esternocleidomastóide, trapézio, occipital, temporal, e facilmente, numa primeira consulta, se você tem um protocolo, um checklist de palpação e um bom questionário, você vai conseguir obter esse diagnóstico do seu paciente. Então, é por isso que muitas vezes o paciente ele confia muito no consultório, no meu consultório, ou no consultório dos dentistas que eu ensino, quando você consegue virar essa chave do que você é responsável por palpar a musculatura de cabeça e pescoço, que você é responsável por diagnosticar dores, cefaleias, que muitas vezes estão na mão do dentista, o paciente nunca viu isso antes em nenhum consultório. Então, quando eu falo que é possível reabilitar em 4 consultas, é possível reabilitar em 4 consultas, é possível reabilitar em 4 consultas quando você tem um protocolo específico, claro e objetivo, desde a primeira consulta. Então, posição da mandíbula em relação à maxila, ela é determinada pelos músculos elevadores e depressores com a boca fechada. Essa é uma posição postural também conhecida. O que é a DVR? Posição postural de repouso. Músculos em repouso clínico. E a dimensão vertical de oclusão é quando o paciente oclui. Então, quando esses músculos elevadores estão ocluindo, contraídos, na verdade. E aí faz a máxima intercuspidação. O espaço entre essas duas posições determina o espaço funcional livre, o tão conhecido espaço funcional livre. E por que é importante você conhecer isso? O quanto você vai aumentar dessa oclusão do seu paciente? O quanto você vai aumentar da dimensão vertical de oclusão do seu paciente? O que o espaço funcional livre determina o quanto você pode aumentar desse paciente? E esse espaço funcional livre, muitas vezes, ele é mutável. Ele é mutável ou ele é eterno? Pergunto eu a vocês. Olha quantas questões nós temos que levantar antes de determinar apenas o tamanho do central ou qual o método de obtenção em relação cêntrica. Então, eu tenho músculos saudáveis, eu tenho músculos que estão hipertrofiados, eu tenho músculos que a palpação sentem dor. Como é que é isso? Então, a oclusão dentária é o centro do componente. Ela assume ampla importância no equilíbrio final de todos os segmentos da TM. Então,
A oclusão, ela traz estabilidade. A relação cêntrica, ela é reprodutível. É uma posição da mandíbula em relação a crânio e coluna cervical, como eu mostrei no primeiro slide. E é por isso que quando eu falo que os métodos de obtenção são vários, mas você precisa entender o porquê e quando aplicá-los, é porque nós podemos reabilitar os nossos pacientes em 4 consultas de forma precisa, sem ter problemas pós-reabilitação. O paciente dificilmente não vai acomodar na posição mandibular que eu vou deixá-lo, porque eu sei que é uma posição simétrica, onde eu estou dando conforto muscular que vai ser medido ao longo de 15, 20 dias, um mês no máximo. Então, eu não quero consultas curtas sem objetivo. Eu quero um cronograma de reabilitação. Eu não preciso ver o paciente toda semana. Eu preciso entregar o máximo que eu posso naquela consulta, finalizar aquela etapa para ir para outra etapa e aí sim terminar a reabilitação num tempo ideal. Então, entregar para o paciente um cronograma, entregar para o paciente a certeza que você posturou a mandíbula dele no lugar certo, com imagens, com a verificação por tomografia, com a verificação dos espaços, eu sei que ele vai se adaptar àquela oclusão, porque eu coloquei a mandíbula no lugar certo. E aí, quando ele fala para mim, nossa, está um pouco difícil de acomodar, eu preparei a musculatura dele? Eu vou pensar, eu preparei a musculatura dele? Não deu tempo. Então, o que eu posso falar para esse paciente? Olha, eu diagnostiquei a parafunção. Lembrem-se, diagnosticar parafunção e disfunção oclusal está dentro do nosso objetivo em todas essas aulas. Diagnostiquei parafunção, diagnostiquei disfunção, ele aperta à noite, placa diagnóstica, aperta à noite. Diagnostiquei essa parafunção, então agora eu vou reabilitar. Opa, é um paciente com parafunção. Ele usa mais os músculos do que um paciente que não tem essa parafunção. Se é um paciente que tem uma parafunção, ele usa em excesso a musculatura elevadora da mandíbula. Lembra que eu falei para vocês? A contração excessiva dessa musculatura pode causar dor. Essa contração excessiva da musculatura causando dor pode vir a ser um problema para você que aumentou a dimensão vertical de oclusão sem preparar a musculatura. E aí o paciente não acomoda. Aí junta-se 2 inseguranças. Você não preparou a musculatura, não percebeu isso, registrou excêntrica, mas não tem certeza se o seu registro estava certo, e aí o seu paciente começa a se questionar de que ainda não adaptou na primeira semana, que pode ser um horror a nova oclusão na primeira semana, e isso pode acontecer, mesmo você tendo colocado na posição certa, mas você não tem segurança que colocou na posição certa. Então, se você não tem segurança que colocou na posição certa e ele começa a se queixar de dor, você também se questiona, caraca, será que eu fiz o certo? E aí você desiste de reabilitar. Por quê? Porque você começa a ter um recall do paciente falando, caraca, tá muito difícil me adaptar a essa nova mordida e tal, mas na verdade ele tem uma parafunção que você não diagnosticou na primeira consulta, e aí perpetuou fazendo uma nova DVO com os músculos que fazem excesso de contração. Na hora de se adaptar à nova mordida, ele vai ter mais dificuldade, porque o músculo dele está inflamado, coisa que você poderia ter resolvido. E aí, a partir dessa inflamação muscular, ele tem dificuldade com a nova dimensão, você é inseguro porque não sabe se colocou na cêntrica ou não colocou na cêntrica, não está acostumado a fazer isso, não tem método de avaliação, não tem método de validação se você validou ou não a posição cêntrica, não faz uma tomografia com boca fechada para saber se está certo ou se não está certo, pronto, o seu consultório passa a ser um problema. Reabilitar passa a ser um problema. Reabilitar traz muita insegurança para quem não tem a metodologia correta. Então, dentro dessa realidade, você desiste de reabilitar e faz 1 ou 2 restaurações. E eu sei que você consegue fazer esse método de checagem com a tomografia, esse método de ter certeza se você colocou excêntrico ou não, e checar também se os músculos estão contraídos ou não, e se a parafunção existe ou não. Porque não é tão complexo quanto parece, é só desconhecido. Então, se você consegue reabilitar, se você consegue
Diagnosticar. Se você consegue diagnosticar, tratar a musculatura, você vai conseguir aplicar os métodos de reabilitação. E foi para isso que você estudou. Então, quando eu falo de reabilitação oral, eu não estou falando apenas da parte financeira. É claro que a parte financeira, de uma reabilitação muito bem conduzida, ela é uma relação financeira muito boa para a saúde do consultório, isso é claro, mas muito bem conduzida. Você não pode começar a ter problema porque você reabilita muito. Você tem que ter início, meio e fim. Essa semana eu estou preparando para os meus alunos uma planilha realmente de valor de cada procedimento dentro da realidade clínica de cada um, claro, mas valor de cada procedimento muito interessante. Isso aqui para os meus alunos vai estar na escola maestria. Mas o que eu tenho aqui? Planilha de cada procedimento clínico que envolve na sua clínica, uma clínica multidisciplinar. Cada procedimento, imposto, preço de venda, custo, cartão, como foi feito o pagamento, essa coisa toda. E, pasmem, os procedimentos mais lucrativos que tem no consultório são os dentários. Então, pessoal da Hoff, eu não tenho nada contra a Hoff, gente. Meu consultório também oferece Hoff. Mas se você aprende a fazer uma reabilitação correta, com início, meio e fim, sem 1 milhão de horas clínicas, consultas perdidas porque não tem um protocolo, sem 1 milhão de volta do protético, prova, cimenta, tá ruim. Isso é terrível para reabilitação. Volta do protético, tá ruim, registrou errado, refaz o enceramento, não adaptou, faz de novo. Isso acaba com a paciência do paciente, com a paciência do dentista e com a margem de lucro. Isso é um fato. Então, se torna uma extrema dor de cabeça. Mas você não precisa sair da área de reabilitação porque está acontecendo isso na sua vida. Você pode, para tudo, refaz os parâmetros de reabilitação, refaz o cronograma, refaz a necessidade do seu paciente. Uma coisa eu tenho certeza, não faça cerâmicas por fazer cerâmicas. Tem paciente que tem que reabilitar, ponto, acabou. Pode ser com resina, pode ser com cerâmica. Tem paciente que não tem que reabilitar, então não é para ser feito. Tem paciente que é orto, é alinhador, isso tudo precisa ser verificado por você, com o seu plano de tratamento. Então, treinar a certeza do que você vai oferecer para o seu paciente, treinar os seus olhos para enxergar, entender de parafunção e disfunção, treinar os seus olhos do ponto de vista estético com fotografia, esse treino que vai mudar a sua vida, esse treino que vai mudar a realidade do seu consultório. Então, margem de lucro é uma coisa, repetição, volta, vem, isso acaba com todo e qualquer procedimento. E aí, infelizmente, vai acontecendo uma evasão, como a gente já está vendo, a gente que está perto de alunos de graduação, vai havendo uma evasão enorme e os dentistas deixando de ser dentistas. Novamente, não quero falar contra a Hoff, eu tenho no meu consultório lá, né? Quem faz e faz muito bem, não é isso. A questão é que a odontologia ela é muito mais ampla. A odontologia ela pode devolver capacidade de sorrir, capacidade de se alimentar. Então, se nós dentistas não valorizarmos a odontologia, quem vai valorizar? Se você, dentista, acha que não vale, então quem acha que vai valer? Então, é aí que eu quero conversar com você. Por que modificar? Como modificar? Então, vamos lá. Dawson. Dawson é uma das mais antigas e todo mundo aprendeu Dawson na faculdade. Então, relação cêntrica é a posição na qual os côndilos se situam mais superior e mais anterior na fossa mandibular e se relacionam com de forma mais anterior à eminência articulada temporal. Então, Dawson falava de manipulação bilateral. Eu não faço manipulação bilateral quase, porque é muito difícil o paciente não ter uma reação contra a sua ação de manipulação bilateral. Eu falei que a relação cêntrica mudou ao longo desses anos, né? Então, 100 anos aí. Qual é a relação, segundo Paiva? É a relação mais posterior da mandíbula com a maxila, na qual os cônjuges se situam mais superiores e anteriores nas fossas mandibulares. É uma relação crânio-mandibular que independe do relacionamento dentário.
Vamos fazer um apanhado de inúmeras posições. Eu li muitas teses sobre relação cêntrica. Em 2016, eu estava ficcionada em relação cêntrica, tudo era relação cêntrica. E aí, volta lá para a gnatologia, que também falava que a posição da mandíbula mudava tudo. Mas por que a posição da mandíbula é tão importante? Porque eu tenho relações com tecidos aqui muito vascularizados, inervados. Eu tenho relações aqui muito importantes para desenvolver qualquer posição mandibular de acordo com as minhas restaurações. Então, é necessário entender o espaço articular. O que é um estalo, o que é a posição do disco, o que é o disco, o que é um problema articular, o que é uma degeneração, uma linha de descontinuidade do côndilo. Isso tudo está na mão do dentista. E, sinceramente, eu acho esse assunto fascinante e muitas vezes a gente não dá bola para ele. Então, o que eu tenho aí? Alguns métodos de obtenção. Pode fazer com desprogramação elétrica neuromuscular, estimulação elétrica, o TENS? Pode fazer. Eu particularmente acho um método mais difícil, menos reprodutível. Diga de lute é muito comum. Como que a gente faz? Incisivos centrais e a desoclusão posterior de 1 a 2 milímetros, a menor desoclusão possível. Deixa-se 30 minutos e lembre-se que o gig de Lucha na literatura ele tem um plano inclinado. Particularmente, eu não faço esse plano inclinado. Tende, na minha opinião, a distalizar a mandíbula. Técnica de deglutição de Shannon também é muito comum, de 1955. Utiliza-se o gig de Lúcia, que é posicionado entre os dentes anteriores, né, os incisivos, do paciente, deixando a mandíbula livre para ser posicionada fisiologicamente pela musculatura durante a deglutição. Pede para o paciente deglutir. Tem as tiras de Long, tem manipulação, tem tira de Long, tem método de Shannon, tem gig. E lembrem-se do nosso famoso arco gótico de Guise, que também é do século passado. O que falava o arco gótico de Guise? Que eram todos os movimentos mandibulares. Por que eu gosto de fazer a pua e eu faço um plano reto, não um plano inclinado? A pua é esse dispositivo que está na mandíbula. O gig de Lutia, com plano reto, é esse dispositivo que está na maxila. E o que interpõe esses dois é um carbono. Isso está lá na minha coluna, quem me segue tem os meus artigos à disposição e está lá na minha coluna, na revista clínica, a coluna Decisões Clínicas. Quando a gente fala de métodos de obtenção discêntrica, nós estamos falando de mandíbula, posicionamento mandibular, registro. Quando a gente fala de montagem no articulador, nós estamos falando de obtenção do registro da maxila, inclinação, e da mandíbula também. Mas o assunto hoje é relação cêntrica. Então, a relação cêntrica é a posição da mandíbula. O que isso significa? Se você montou o paciente, lembre-se do ciclo mastigatório, é sobre a posição da mandíbula, que é muito importante na hora do enceramento diagnóstico também, né? Além da relação maxilar. Volta aqui, arco gótico de Guise, que eu falei, de 1910. Eu tenho, no caso, que essa paciente foi reabilitada, e embaixo ela está com mocap, superiores cerâmicas. Depois de alguns anos, eu fui fazer toda a relação dela articular com o arco gótico de Guise. A gente consegue ver se o côndilo está excursionando bem. Ninguém que tem o côndilo excursionando bem consegue fazer um arco gótico sem as linhas retas. Então, o arco gótico ele é fundamental para que você valide que naquele momento o côndilo está excursionando bem. E não está faltando líquido, né? Não está com nenhum problema intracapsular, não tem nada fora de controle, porque o arco gótico valida aí essas relações de movimentação mandibulares. E a partir disso, então, a gente monta no articulador e, Andréia, como é que eu verifico se fez ou se não fez a montagem no lugar certo? Eu vou lembrar a vocês que nós vamos usar o articulador, pode ser digital, pode ser analógico. No analógico, Andréia,
você faz como hoje? Hoje, a maioria dos meus casos digitais. Mas o pessoal tem me perguntado muito sobre essa transição, como é que foi a minha transição do analógico para o digital. A minha transição especificamente do analógico para o digital foi em 2019. Só que era um ano que eu estava grávida. Então a minha transição foi bem lenta. A minha transição foi uma transição onde eu não tinha muito tempo de me dedicar ao scanner, apesar de eu ter o scanner. Eu me dedicava menos a isso. E eu fui acreditando aos poucos que aquilo poderia substituir a moldagem. E, na verdade, hoje eu nem acredito que ele substitui 100% em todos os casos, dependendo de alguns casos, muito algumas situações difíceis de leitura do scanner, eu até moldo, não é essa a questão. O scanner não é só para isso. O scanner ele é uma ferramenta fundamental para quem quer ter agilidade, melhor comunicação e reprodutibilidade. Muito mais do que uma moldagem. É muito mais do que um silicone de adição eletrônico. Então, a partir dessa moldagem ou escaneamento, a gente vai montar no articulador semi-ajustável, analógico ou digital. Então, eu vou medir o registro, mede o registro, compensa o pino. E olha o jig lá, olha a importância do jig, olha a importância desse arco gótico, olha a importância de fazer um ensinamento baseado nas relações mandibulares e maxilares ideais. Aí provamos o mockup, transferimos para a boca. A partir dessa transferência, sempre o encerramento vai basear tamanhos de central, o tamanho de central ideal, a oclusão de chave de canino, e aí segue-se o encerramento. Muito bem. Andréia, como é que eu sei que eu transferi certo? Você vai medir o encerramento no gesso ou no modelo digital e vai medir em boca. A partir dessa medida, eu vou, então, mandar o meu paciente transferir certo. Mas como é que eu sei que o registro foi certo? Se eu transferir certo, coloquei na boca do paciente, eu vou fazer uma tomografia computadorizada das ATMs bilaterais. André, você faz isso em todos os casos? Todos os casos. Por que você faz isso, André? Porque eu sei, lembra que eu falei que a posição mandibular ela é muito importante? Sim, mas as dimensões do espaço biológico são mensuráveis. E essas dimensões mensuráveis, nós conseguimos ter certeza que posicionamos o côndilo na posição ideal e conseguimos ver todo esse contorno do côndilo dele. Lembra, não é o paciente só vai fazer uma tomografia. Você que vai validar o que você planejou, o encerramento que seu técnico mandou. São etapas que você não deve queimar, porque se você queimar a etapa da tomografia, você não tem nem a proteção jurídica de que posicionou o côndilo na posição ideal. Então, outro detalhe muito importante é o seguinte: o paciente chegou no consultório, vai reabilitar, junto com a periapical completa, junto com tudo, já pede a tomografia, lá, ó, com a boca fechada. Sabe por que hoje eu só peço com a boca fechada? Porque eu quero ver o espaço biológico articular. Se você fez a tomografia inicial, o espaço biológico está reduzido, isso já é uma justificativa para reabilitação oral. Então, eu não sei se você já está ciente, mas os processos odontológicos com a vinda das clínicas mais populares, eles começaram a ser mais comuns. E não é que eu estou te ensinando a proteger de um processo, não é isso, não é esse o objetivo. O objetivo é que você valide e saiba que você está fazendo a coisa certa. Assim como você preencher um prontuário de forma ideal, você validar a sua relação mandibular-maxila é fundamental para você mostrar para o paciente que fez o que a literatura defende. Então, esse é um ponto muito importante. Reabilitar por quê? A literatura mostra que um dos motivos de você fazer a reabilitação oral é melhorar as relações condilares. Relações essas que nós só conseguimos medir na tomografia computadorizada. E aí você pode estar se perguntando, o paciente não vai fazer. Você, como dentista, sabe,
que o paciente faz tudo aquilo que você julga importante. Se você não julga importante fazer isso, ele não vai fazer. Mas se você explica para ele, na primeira consulta, o quão importante é ter algumas tomadas radiográficas, ele faz. Porque ele é uma pessoa séria e ele quer cuidar da saúde dele. A menos que ele não queira cuidar da saúde dele, aí realmente não faz sentido nenhum, nem ele estar reabilitando. Então, a partir dos princípios fisiológicos, a partir dos princípios de parafunção, de disfunção, entender os métodos de diagnóstico, entender a relação cêntrica, conhecer esse mundo, você vai reabilitar com mais segurança e previsibilidade. Eu te dei aqui um overview dos métodos mais importantes de reabilitação cêntrica. Perdão, eu te dei aqui um dos métodos mais importantes, os métodos mais importantes de obtenção de relação cêntrica. Eu te dei aqui a relação cêntrica, e a importância da relação cêntrica no posicionamento crânio, coluna cervical e a relação disso com dores. Eu te dei aqui relações importantíssimas e registros importantíssimos dentro do equilíbrio facial. Sabe por quê? Não adianta você querer reabilitar um paciente sem ter um método diagnóstico preciso na primeira consulta. Eu te dei aqui as relações da ATM e o que pode acontecer se você posicionar de forma errônea a mandíbula. Então, eu tenho uma relação aqui, a zona retrodiscal é extremamente inervada. Eu tenho na relação cêntrica uma posição de simetria muscular e para isso eu não posso ter músculos inflamados. Então, lembrem-se, em relação cêntrica, posição da mandíbula. Relação maxila, ou você vai por fotografia, ou você vai pelo arco, pelo registro do arco, que seria o mais interessante quando a gente está falando de montagem analógica. E se você está se perguntando agora, Andréia, isso é difícil? Na verdade, isso não é difícil. Difícil é quando o seu paciente volta com dor e você não sabe aonde foi o problema. Difícil é você remover todo o mockup que você fez porque você registrou na posição errada. Difícil são as suas restaurações fraturando porque o paciente tinha um desequilíbrio muscular ou uma contratura ou uma contração exagerada, que é diferente, uma contração exagerada de um dos lados porque faz uma mastigação unilateral e você não diagnosticou. Difícil também é fazer um ajuste oclusal por uma mordida aberta unilateral, que na verdade o problema era um edema intracapsular. Então, como eu falei, se você quer reabilitar os seus pacientes entregando estética e função, eu quero que você comente aqui o que você faz de registro cêntrico, o que você faz e quais são as maiores dificuldades nos seus registros de mandíbula. Curte, compartilhe o canal para que a gente possa evoluir a odontologia para um novo nível. Aguardo você no próximo vídeo.